Fala pessoal, vamos seguir com mais uma aula aqui do curso de Linux. Essa vai ser uma aula rapidinha, mas é uma aula extremamente importante para trabalhar com Linux, que é a parte de compactação de arquivos, certo? Então primeiro eu vou começar aqui abrindo o terminal. E aqui no terminal eu vou mostrar como é que a gente faz essa compactação. Eu vou mostrar as duas formas, existem outras além dessas duas, ainda mais dependendo da distribuição. Mas as duas formas principais de fazer compactação no Linux, certo? A primeira é a zip, compactação universal. Qualquer distribuição tem suporte para zip, inclusive de forma nativa, tanto Windows, Linux como macOS. Eles têm suporte para zip de forma nativa no sistema. E para fazer a compactação zip aqui é o seguinte, vamos ver o que tem dentro da nossa home. A gente tem aquela pasta example, certo? Que tem aqueles arquivos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí tem aquela pasta JavaScript, que tem a aula 1, se eu não me engano, e tem um arquivo lá dentro, beleza. Então vou fazer a compactação. Para você fazer a compactação, no formato zip, você dá zip, o comando, depois você vai dar o nome do arquivo zip que você vai criar. Então eu vou botar aqui example.zip. Como eu vou compactar um diretório, eu tenho que passar a flag "-r". Como eu já falei, quando você vai mexer com arquivos especiais, que no caso são diretórios, o diretório é sempre um arquivo especial, você precisa trabalhar... Se você está trabalhando com diretório, você quer trabalhar com tudo que está dentro dele. Então não faz sentido você trabalhar com diretório, a não ser que você esteja só renomeando o diretório, certo? Mas quando você quer trabalhar com diretório, você tem que renomear, trabalhar com tudo que está dentro dele. E para isso você precisa usar sempre a flag recursiva da ferramenta que você está utilizando. Então, como a gente está utilizando aqui para compactação, a gente tem que passar essa flag de recursividade para ele compactar todos os arquivos que estão inseridos no diretório. Aí aqui eu vou passar o diretório examples. Beleza, aí ele mostra isso aqui para mim, ó, ele mostra tudo que ele conseguiu colocar lá dentro, certo? E se a gente der um ls aqui, ele gerou o arquivo example.zip, que eu pedi para ele gerar. E aí como é que eu faço para descompactar? Bom, para ficar legal, eu vou botar aqui rm-r e vou deletar a pasta examples. Ele deletou a pasta examples, a gente só está com o zipado. Aí, o que eu posso fazer para poder descompactar? Tem uma opção, para descompactar a gente vai usar o unzip, mas tem uma opção no unzip que é bem legal, que é o "-l", que é quando você não quer descompactar, você só quer ver o que tem dentro do zip, antes de descompactar. Então eu vou dar unzip "-l e passar o arquivo zip. Aí ele mostra para mim, ó, tem esses 6 files, né? Como eu falei, cada diretório ele é considerado um arquivo, a gente tem esses 6 files aí. E aí, se eu quiser fazer o unzip, é só colocar unzip e passar o arquivo zipado. Dei um unzip, se eu der um ls aqui, tá ali a pasta example de novo, exatamente como ela estava quando a gente fez o zip dela. Exatamente como ela estava. Beleza. Além do zip, a gente também, que é universal, a gente também tem a compactação que é mais comum no Linux, que é a targz. A targz, às vezes você vai querer baixar algum programa de um site, né, não de um repositório específico, e você vai encontrar lá, ó, a gente tem aqui a versão que você pode instalar, e é um targz. Né? Muita gente não sabe o que é um targz. O targz ele é um arquivo compactado. Pode ser um diretório ou um arquivo compactado. Certo? O targz é bastante utilizado no Linux, ele tem uma taxa de compressão muito alta, então assim, você consegue pegar um arquivo ou uma pasta de 1 GB e conseguir reduzir até 300 megas, dependendo da taxa de compressão que você utiliza, certo? Então é bem bacana isso. Se vocês quiserem ver a taxa de compressão do zip, por exemplo, a gente dá um ls-la aqui, a gente consegue ver aqui, ó. O example.zip, que é a pasta example zipada, ela tem 1026 bytes. Acho que a medida está em bytes aqui. E a pasta example ela tem 4096. Né? Então ele reduziu aí bastante o tamanho dos arquivos aqui na pasta example, certo? O zip já tem uma compressão bastante boa. Beleza. Então como é que faz para a gente fazer no targz?
Bom, na compactação usando o targz, a gente vai usar o comando tar, certo? Para fazer a compactação, deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, exemplos ainda está aqui. Então eu vou usar o comando tar, certo? E aí a partir daqui eu vou usar as flags. Então tar-c, ele vai criar um arquivo compactado no formato tar. E aí uma coisa interessante que a gente pode passar é essa flag z. Essa flag z, ele vai compactar o arquivo no formato tar, só que antes de fazer isso ele também vai zipar o arquivo. E a gente já viu que o zip ele já reduz já reduz bastante o tamanho do arquivo, certo? Já vai ficar com o tamanho reduzido. E o tar também faz um método de compressão diferente do zip. Então a gente tem essa opção aqui de colocar esse zip por fora, que ele vai zipar primeiro o arquivo e depois ele vai comprimir o arquivo zipado. Isso vai reduzir ainda mais o tamanho do seu arquivo quando você estiver fazendo a compressão. Certo? Então eu boto aqui tar-c-z e aí eu passo o que ele tem que compactar. Só que se eu colocar, por exemplo, a examples aqui, que é a pasta, e der um enter, ele vai dizer para mim que vai dar algum erro. Se eu colocar aqui, ele está dizendo o seguinte: recusando escrever o conteúdo do arquivo tar para o terminal. Ou seja, ele está dizendo que ele ia compactar o arquivo examples e a saída disso ele ia jogar no terminal, porque eu não dei saída nenhuma para ele. O tar ele funciona dessa forma, ele precisa de uma saída. Então uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é redirecionar a saída, usando esse caractere de redirecionamento de saída. Ele está redirecionando, né, o que está na esquerda, que é o resultado do comando tar, para alguma coisa na direita. E aqui eu posso colocar example.tar.gz, que é o arquivo que ele usa, por exemplo. Eu dou um enter aqui, eu dou um ls e já aparece o zipado ali, certo? Ele aparece vermelho também, porque ele é um arquivo compactado, assim como o zip, certo? E ele já aparece bem ali. Se a gente der um ls-la, a gente pode fazer a comparação. Olha aqui o tamanho do targz. 233. O zip foi 1026 e a pasta foi 4096. A taxa de compressão do targz ela é muito alta mesmo. Entendeu? Então, hoje é uma das melhores alternativas quando você quer passar um arquivo compactado é na forma targz. Né? Beleza, mas aí pode ser que você, mas eu não quero ter que ficar passando redirecionamento de saída na hora que eu for compactar uma coisa. Não tem problema. O tar, ele também tem uma flag para você dizer para ele qual é o arquivo que você quer que ele faça, que é a "-f". Então você passa a flag f aqui, e aí você diz, compacta no arquivo example, deixa eu só, antes disso, deletar. Pronto. Então você vai colocar aqui tar-czf, ele vai zipar e você vai passar um arquivo para ele. Aí você passa example.tar.gz. E aí você passa o que você quer que fique compactado. Nesse caso é a pasta examples. Você dá um ls aqui, ele mostrou do mesmo jeito. Se você quiser descompactar, tar-x, que é de extract, certo? E aí você tem que passar o z, porque ele foi um arquivo que foi zipado antes. Então você tem que avisar para o tar que ele vai precisar deszipar também, além de simplesmente extrair da compactação tar. Tá? E aí você passa para ele "-f", que você vai passar um arquivo, certo? E aí você passa o examples.tar.gz. E aí ele descompacta ali na examples. Ele deve ter substituído porque a pasta já existia, mas ele descompactou. Se eu remover aqui, removi a pasta, e aí eu dou o comando de novo, a pasta examples volta a aparecer. Uma coisa que eu não falei sobre o terminal é que caso você queira voltar um comando, é só você apertar as setas direcionais para cima ou para baixo, que ele vai fazer um scroll nos últimos comandos que você deu. Então, é útil quando você quer reexecutar algum comando que você já usou em algum momento. A gente passa aquele "-f" para o comando tar, porque assim como na compactação, a gente pode passar o arquivo para ele com redirecionamento também. Então, eu coloco o extract-z e eu digo para ele, olha, você vai receber como entrada o example.tar. Também funciona.
No caso, eu não deletei novamente, então eu vou deletar a pasta.examples de novo. Não tem mais pasta.example. Se eu repetir esse comando aqui, usando o redirecionamento de saída, eu dou um ls e aí a pasta.examples aparece de novo. Certo? Então tem essas formas aí de você fazer a compactação, tanto no zip quanto no targz.